Olá, investidor. Meu nome é Rafael Cardoso, sou economista da Ecoval Asset e hoje eu vou passar para vocês alguns dos pilares aqui do nosso cenário macroeconômico. O primeiro diz respeito a uma função-reação dos bancos centrais lá fora. O que eu quero dizer por isso? Eles têm reagido de forma diferente daquela tradicionalmente esperada em relação aos bancos centrais, especialmente o Banco Central norte-americano. Por quê? Normalmente os bancos centrais reagem à inflação, à atividade econômica, coisas nesse sentido, ou seja, não fenômenos do mercado financeiro. Por outro lado, nos últimos anos, esse mandato de estabilidade dos mercados financeiros, por assim dizer, tem sido meio que implicitamente aceito pelas autoridades monetárias. Então, um dos fenômenos, um dos pilares que a gente tem no nosso cenário é de que os bancos centrais nos próximos anos vão dar respaldo aos mercados financeiros, ou seja, que a qualquer iminência de uma crise, os bancos centrais vão reagir, como a gente tem visto nos últimos 2 meses, como a gente viu em janeiro de 2016 e como a gente pode monitorar em alguns outros episódios recentes. Então esse é um dos principais pilares no que diz respeito ao cenário internacional. Implicação é de que uma possível crise vai ser postergada pela ação dos bancos centrais. Repercussão para mercados emergentes como Brasil, Colômbia, outros países nesse sentido, é de que a gente vai ver moedas desenvolvidas, né, especialmente dólar e também euro e iene, né, que é a moeda japonesa, mais fracas daqui para frente. Quando que a gente espera que isso se acentue? Mais provavelmente ao longo do segundo semestre desse ano. Então a repercussão de bancos centrais mais complacentes, né, mais frouxos em relação à política monetária, tende a enfraquecer moedas desenvolvidas. Os outros 2 pontos são referentes ao cenário doméstico. O primeiro deles, eu acho que agora muita gente tem discutido sobre isso, é sobre o patamar da taxa de juros que deve perdurar na economia brasileira. Eu não estou falando pura e simplesmente da Selic desse ano ou do ano seguinte. O que eu quero dizer é que não só a taxa de juros desse ano ou do ano seguinte vai ser baixa. Muito provavelmente na economia brasileira a gente vai ver a taxa de juros baixa, ou pelo menos em patamar historicamente baixo, durante vários anos. Talvez não seja 6,5 como está atualmente, talvez não fique no 5,5 que a gente espere que chegue no final deste ano, mas muito provavelmente não veremos taxas de juros de 2 dígitos na economia brasileira nos próximos anos. Tá? Mais do que isso, né, a taxa de juros que deve perdurar, ela vai ser muito baixa, provavelmente no médio prazo, em termos reais, ou seja, descontada a inflação, em torno de 3,5. Então essa também é uma outra alteração do cenário e é um dos pilares com os quais a gente trabalha. Taxas de juros domésticas baixas, historicamente baixas, durante período muito longo. E o terceiro ponto, aí um ponto mais discutível, acho que menos consensual entre os economistas, é em relação à reforma da Previdência. A gente não acredita que a reforma da Previdência seja um grande boost para a atividade econômica. Não que não seja positivo, logicamente que o é, mas a gente não vê a atividade econômica destravando rapidamente, única e exclusivamente, dada a reforma da Previdência. Mesmo num cenário otimista, onde outras medidas sejam tomadas e sejam aprovadas, como reforma tributária, autonomia do Banco Central e assim por diante, nos próximos anos, pelo menos até o final desse mandato presidencial, a gente vislumbra uma atividade econômica crescendo num ritmo no máximo próximo a 3%, o que para um país como o Brasil ainda é bastante medíocre. Resumindo os 3 pontos que eu coloquei aqui para vocês, o primeiro diz respeito aos bancos centrais internacionais, os principais bancos centrais internacionais, que estão implicitamente tendo como mandato a estabilidade dos mercados financeiros. O segundo ponto diz respeito à taxa de juros no Brasil, que deve permanecer baixa durante muito tempo. E o terceiro ponto que eu comentei é que mesmo dando tudo certo e as aprovações das reformas tendo passado, a gente não deve ver atividade econômica muito vigorosa, pelo menos até 2022, 2021, por aí. Então era isso, esses são os recados que eu tinha para dar. Se você tiver mais interesse em conteúdo sobre isso ou tiver interesse em nossos relatórios, mande e-mail para a gente para ser incluído no nosso mailing e passar a receber eles. O e-mail é macroeconomia@bancodaecoval.com.br. Obrigado.